Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra e hoje eu vou responder o doutora Marisa Responde. É de um seguidor aqui do canal. Eu vou colocá-lo como João, é um nome fictício, porque eu não vou identificar ninguém aqui no canal, lógico, né? Eu recebo esse e-mail com autorização, eu divulgo aqui em vídeo. E como é que eu faço aqui no canal? Eu costumo ler o e-mail, eu imprimo aqui para ficar mais fácil para eu ler. E eu leio direto o e-mail, depois eu vou comentando parte a parte. Então, vamos lá, do e-mail do João. Doutora Marisa, olá doutora Marisa, gostaria de contar um pouco da minha história. Perdi meu pai há pouco tempo, logo em seguida meu casamento acabou. Quando aconteceu tudo isso, as coisas viraram de cabeça para o ar e eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade. Tive várias tentativas de suicídio, algumas internações no hospital psiquiátrico e nesta época até hoje, desde essa época, né, tomo medicações hiperfortes, mal consigo trabalhar. Já perdi amizades quando eu falo sobre o assunto. E desde o tempo que me divorciei, nunca mais encontrei alguém para um relacionamento devido aos tratamentos que eu faço. Mas não parei com o tratamento, nem com meu psiquiatra, nem psicólogo, e estou começando a terapia. Muito obrigada por você compartilhar a sua história aqui comigo. Desculpe a demora em divulgar, tá? Aconteceram muitas coisas aí, eu acabei deixando para agora, certo? Perdi meu pai faz pouco tempo, então é uma pessoa que está vivendo um luto. E logo em seguida perdi meu casamento, né? O meu casamento acabou. Então são dois lutos aí que a pessoa está vivenciando. E isso é muito comum, tá? Parece aquela lei de Murphy, quando tá dando algo errado, parece que é uma sequência de tudo dá errado. Isso são coincidências, infelizmente, momentos que a gente não tá bem e a gente acaba tendo dificuldade de lidar com elas, porque vem uma paulada atrás da outra. Eu tive recente, tá? Por isso que eu dou uma sumida no canal. Eu tive perdas aí recentes e parece que vem seguido, né? Mas é coincidência. Quando a gente está bem, a gente consegue lidar melhor com a situação. Então ele teve duas perdas, do pai e do casamento. Não especificou, tá? Quanto tempo de casado. Falou quando que foi o término, eu não quis divulgar uma data aqui específica, por isso que eu mudei um pouquinho aqui, falei há pouco tempo, faz muito pouco tempo mesmo. E as coisas viraram de cabeça para o ar. Fui diagnosticado com ansiedade e depressão. Isso é legal, João. Você foi lá e buscou uma ajuda. Então, quando a gente está vivendo um luto, seja de um término de um relacionamento, de uma perda de uma pessoa, perda de um emprego, a gente precisa de um tempo. E cada um tem uma velocidade nesse luto. Não fique se cobrando e o que os outros esperam que você enfrente esse luto. Mas, quando esse luto demora e começa a prejudicar outras áreas da sua vida, aí é importante procurar ajuda, seja psicológica ou psiquiátrica, tá? Então, realmente, vem muito paciente após perdas com quadro de depressão e ansiedade aqui comigo. Tive várias tentativas de suicídio. Provavelmente, João, eu não sei aqui que você não contou antes, provavelmente eu imagino que essa depressão vem de antes do luto do seu pai, antes do término do casamento. Então vieram essas bombas na sua vida e você afundou mais, né? Então aí uma forma, isso aqui já é considerado uma depressão grave. E suicídio, gente, por mais que você fale assim, ah, mas ele tá chamando atenção, que não é o caso aqui, tá? Mas eu escuto muito pacientes falando isso, que as outras pessoas acham que a pessoa está chamando atenção. Gente, suicídio é grave, a pessoa está num desespero extremo, então ela não está brincando ali. Então, por mais que seja de uma forma que não é concreta, são só tentativas, que não é só, tá? Mas que não é concreto, que eu falo assim, a pessoa vai lá, tenta, consegue e morre. Ela está pedindo ajuda. E eu acho que a gente deve dar um apoio e não ficar soltando comentários. Comentáriozinhos não ajudam em nada. Tive várias tentativas de suicídio, algumas internações no hospital psiquiátrico, então percebam como é grave esse caso e eu sou muito grata de você compartilhar a sua história aqui, viu, João? Desde essa época, todas medicações hiper fortes, ele colocou até hiper, né? Realmente os remédios da psiquiatria são remédios controlados, às vezes precisou entrar com tarja preta e podem ter muitos efeitos colaterais. Por isso que é importante você não tomar, você que está assistindo, né? Não tomar remédio porque a sua irmã toma, seu marido toma, sua esposa toma
e acha que é simples, tá? Podem trazer muitos efeitos colaterais. Só tome com orientação do seu médico. Mal consigo trabalhar, então provavelmente essas medicações estão bem fortes mesmo, tá, João? Então é importante você falar com o seu médico em relação a isso, porque o remédio ele tem que te ajudar e não piorar a sua qualidade de vida. Talvez seja a questão de sonolência, dificuldade de concentração, alguma coisa está acontecendo aí que precisa deste ajuste de medicamentoso. Mas como você teve várias tentativas de suicídio e internações, as medicações costumam ser mais fortes mesmo, para te tirar desse fundo do poço. Então a gente precisa entrar com medicação, uma dosagem um pouquinho mais forte, e conforme o paciente for melhorando, a gente vai diminuindo. Porque aí não dá para você ter uma vida se sentindo sedado com as medicações, né? Você não consegue atingir outras áreas, né? Igual aquele trabalho, você não consegue se concentrar. Perdi várias amizades quando eu falo sobre o assunto. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, né? Você fala sobre o assunto do relacionamento, não aceita o término do relacionamento, e isso você vai desabafando com os amigos, aí chega uma hora que eles não querem mais te escutar, ou eles nunca te escutaram. O que acontece, que eu percebo, e é comum, é que às vezes o paciente, eu acompanho os pacientes, né? Tem um término de um relacionamento e fica martelando nisso muito tempo depois. Não é tipo o primeiro mês, segundo mês. Chega a martelar sobre o assunto 1 ano, 2 anos depois do término, não inconformado, né? Não aceitando ainda a situação. E às vezes os amigos colocam um limite, não te escutam, não é porque não querem te dar apoio, é porque se ficar te escutando o tempo todo, esse desabafo acaba virando uma ruminação de pensamento. Você não sai do assunto, você não se permite seguir em frente, você não perdoa. Então, o colocar o limite, se você for uma pessoa que está escutando um amigo que está falando, dê um primeiro acolhimento, mas entenda que é importante ele vivenciar esse luto, e ao você escutar o tempo todo a pessoa falando, você tem que quebrar, vira automático, tá? Você tem que quebrar esse automatismo, né, da fala. E aí eu vou dar uma dica para vocês, tem um seriado chamado Dirty John, e tem a segunda temporada que é da Beth. E a Beth, ela fica assim, ela tem um relacionamento abusivo, vocês vão ver ali, e ela martela muito, dá para perceber ali, é baseado em histórias verídicas, dá para perceber as amigas escutando no primeiro momento, mas depois as amigas esquivam, porque elas não sabem mais lidar com a situação. Então talvez seja isso, João, eu não sei, não tem esse detalhe aqui. Eu estou só supondo, tá? Perdi amizade com a assunto. E desde o tempo que me divorciei, nunca mais encontrei alguém para um relacionamento devido aos tratamentos que eu faço. Mais uma vez, o tratamento é para te ajudar e não para atrapalhar as outras áreas da vida. Como assim? Né? Você, devido aos tratamentos, devido aos efeitos colaterais, ou, que é comum também escutar aqui no consultório, é devido ao preconceito que as pessoas têm. Né? Se você fala assim, eu faço tratamento psiquiátrico, principalmente paciente bipolar, eu escuto muito esse relato aqui no consultório. E chega e fala assim, mas na hora que eu falo, doutora, você acha que eu devo falar? Porque na hora que eu falo, a pessoa se afasta de mim. E infelizmente muitas pessoas associam o paciente que faz tratamento psiquiátrico com loucura. E não tem nada a ver, gente. Loucura é o que eu menos atendo aqui no consultório. Se a gente for colocar em porcentagem, é menos de 1% do que eu atendo tem a ver com a esquizofrenia, por exemplo. O que é um quadro que é bem difícil, que eu não faço, que eu não acompanho aqui no consultório, é dependência química. Tá? Então, a dependência química, principalmente o uso de crack, pode levar, sim, a comportamento psicótico. Então, mas tem pessoas que têm preconceito e a gente tem que falar isso com calma. Por quê? Se você não fala e a outra pessoa descobre, aí que ela vai pensar mais coisas erradas em relação ao seu tratamento. E ele ressalta no final que mas eu não parei com nenhum tratamento. Parabéns, eu acho que isso que você está disposto a melhorar, mas trabalhe um pouquinho nas suas crenças, tá? Não deixe que o tratamento seja um muro que te separa com as outras pessoas. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem mandar também o relato de vocês, vocês perceberam que eu tento não identificar a pessoa, tá? Então João é um nome fictício. Eu vou ficar muito feliz em contribuir aqui e deixe seus comentários aqui para a gente poder trocar uma ideia.
Muito obrigada e até o próximo vídeo.